Esse aqui é o novo BMW iX1, é a inédita variante elétrica do menor SUV da BMW, no caso o X1. Ele também passa a ser o elétrico mais barato da marca e é o substituto oficial do i3, aquele antigo monovolume todo diferentão, todo futurista, que também foi o primeiro elétrico produzido em série pela BMW. Mas será que esse carro aqui segue os passos do seu antecessor? O que muda em relação às versões a combustão? Será que ele é muito mais caro? Fica aí que hoje eu vou te contar tudo sobre ele. Mas primeiro eu vou te fazer aquele pedido de sempre para você se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para ser avisado sempre que a gente publicar um vídeo novo. E para ter acesso a todo o conteúdo exclusivo da Quatro Rodas, incluindo a revista impressa, é só você apontar o seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela ou clicar no link de assinatura que está na descrição desse vídeo. Só lembrando que agora a gente também tem o nosso aplicativo da Quatro Rodas, que aí está disponível nas lojas de Apple e Android, e lá também tem todo o conteúdo exclusivo da Quatro Rodas, vale muito a pena conferir. O X1 chega ao Brasil só nessa configuração aqui, que é a topo de linha, que é a xDrive 30 M Sport. Esse M Sport quer dizer que ele tem o pacote visual da M, que aí deixa com essa carinha mais esportiva, tem tudo em preto aqui, o para-choque é exclusivo. Lá na gringa ele tem uma versão inferior, que aí tem uns detalhes até em azul e tal, mas pra cá é só essa daqui. A mecânica, independente dessas versões que tem lá fora, vai ser sempre a mesma. O preço desse daqui eu vou te falar um pouquinho mais pra frente. Bom, agora falando de aparência, esse carro aqui, diferente do i3, não tem um visual futurista, disruptivo, diferentão, por ser um elétrico. Muito pelo contrário, ele é idêntico ao X1 a combustão, aqui falando da versão topo de linha a gasolina, que também tem esse pacote M Sport. Isso é meio que um novo posicionamento da BMW de fazer o carro elétrico igual a combustão. Para a BMW não tem mais por que você diferenciar esses dois carros, essas duas mecânicas, colocando uma aparência diferente. E é uma coisa real, acho que já passou o tempo de fazer um elétrico ali todo espalhafatoso. Eu acho que, como o elétrico é uma realidade já, esse acho que é o caminho certo mesmo. Só que aqui no iX1 a gente tem 3 pontos principais que diferenciam do X1 a combustão. E aqui na dianteira já dá para ver todos eles bem perto. O primeiro tá aqui no logotipo, que é essa bordinha azul em volta do logotipo da BMW. A grade, que é toda fechada, né? Não precisa ter uma grade aberta. E lá do outro lado da grade tem a letrinha I, que vai identificar que esse daqui é o elétrico. Os faróis são exatamente os mesmos, aqui Full LED, que inclusive são daqueles inteligentes que vão brincar ali com o facho alto para não ofuscar os outros motoristas. E aí também aqui tem essa abertura aqui embaixo, que na real são as únicas aberturas verdadeiras, né? Porque aqui, como eu falei, não precisa. E é isso. O resto, ele é um X1, só que com motor elétrico. Essa lateral desse carro só corrobora que o X1 está na sua melhor fase. Ele tem linhas bem limpas, bem bonitas, os vincos aqui também, eles são marcados, mas não roubam tanto a atenção. E é um carro que ficou bem interessante. E o ponto alto aqui do visual, que dá pra ver principalmente de lado, é esse vidro traseiro aqui bem pronunciado. Ele vem bem pra frente aqui em relação às lanternas, por exemplo. Isso daqui dá uma pegada um pouco mais esportiva para esse carro. Outra coisa que também deixa ele mais esportivo são essas partes inferiores aqui, sempre pintadas na cor do carro, nessa versão topo de linha. Entrando um pouquinho mais aqui, as maçanetas, elas são bem embutidas aqui na carroceria, elas são bem rentes. O local de recarga também não muda em relação ao X1 convencional, é no mesmo lugar onde lá no X1 combustão é o bocal do tanque, mas aqui você abre, tem as tomadas. As rodas também são as mesmas do X1, são de 20 polegadas, tem um aspecto diamantado, só que elas são foscas, e tem pneus 245/40. A traseira desse carro lembra muito a primeira geração do X1, que tem de novo esse vidro pronunciado e essas lanternas bem estreitas aqui, que tem um aspecto até mais agressivo. Aqui embaixo a gente tem o nome do carro, né? O iX1,
que é a única diferença para o X1 a combustão. Aqui no para-choque, por ser a versão M Sport, tem essa faixa central aqui bem grandona em preto brilhante. E uma curiosidade é que lá embaixo também do para-choque, a gente não tem nada de saída aparente de escape. Claro, isso aqui é um carro elétrico, não tem saída de escape. Mas essa peça é exatamente a mesma lá das versões a combustão, que também não tem escape à mostra. Ou seja, é mais uma prova de que a BMW não quer diferenciar visualmente suas versões elétricas e térmicas. Agora vamos falar de porta-malas, que dá para abrir de várias maneiras. A abertura, claro, é elétrica, tem um botão lá na porta do motorista, tem o botãozinho aqui tradicional, pode ser aberto pela chave ou então daquela forma mais tecnológica, passando o pé ali debaixo do para-choque. Aqui o volume é bom, tem 420 litros de capacidade, só que, como você está vendo, tem um step aqui no porta-malas. Isso daqui atrapalha bastante, pelo menos é um step temporário, né? É um step fininho. E essa outra bolsinha aqui, que você está vendo, é aquele carregador residencial com tomada normal de 3 pinos, que você pode carregar em qualquer tomada, desde que ela tenha aterramento. Agora eu vou te mostrar como que é lá dentro do iX1. Vamos lá comigo? O espaço aqui atrás é bem suficiente, eu tenho cerca de 1,75, o banco da frente está ajustado para mim e me sobra aqui um palmo praticamente. Esse rebaixo aqui nas costas do banco dianteiro também ajuda bastante. Como é um carro alto, também não tem problema aqui para a cabeça, então falta de espaço ele não tem. Inclusive tem uma coisa legal aqui que dá para controlar a inclinação do encosto. Ele tem uma alça aqui no canto. Aqui a gente está no mais inclinado, que é para uma viagem maior, mas dá para você vir mais para frente aqui, ó, ficar desse jeito aqui. Ou você vai inclinando até chegar onde eu estava inicialmente. Mas na prática é um carro para 4 pessoas, né? É meio que um padrão da categoria. Porque aqui no meio o assento é mais duro, o encosto também. O túnel central não é tão alto, mas tem esse console aqui com saída de ar, com 2 portas USB, que ele invade bastante, e tem uma peça plástica ali também que invade a área onde seria do pé aqui do passageiro. Então na prática dá para ir em 2 pessoas aqui, puxar aqui, que vira um porta-copos, um apoio de braço, que aí a viagem fica bem mais confortável. O padrão de acabamento aqui atrás também é muito bom, é o mesmo lá da dianteira, exceto essa parte aqui de cima, que aqui é plástico rígido, lá na frente já é um material mais emborrachado, mas aqui onde você apoia o braço é macio, tem aqui essa imitação de aço escovado, aqui tem a saída de som, então padrão de acabamento aqui também é muito bom. Aqui é onde o X1 mais enche os olhos, porque é tudo muito bem feito, a qualidade do acabamento é muito boa, toda essa parte superior aqui das portas, painel, é tudo em material macio. Aqui tem uma grande variedade de texturas também, porque aqui é um couro, aqui já é um plástico com uma textura meio pontilhada, são cuidados bem legais. E tem outras coisas que também chamam bastante atenção aqui, começando pelo esquema das saídas de ar. Tem 2 ali na frente, uma central aqui, sozinha, e outra aqui no lado esquerdo do motorista. Só que é uma composição bem diferente. Outra coisa é esse console aqui central, meio flutuante, bem parecido com o do BMW iX, que tem aqui os comandos de música, de volume, câmera, modo de condução e o câmbio, né, o seletor de marcha e o botão de ligar o carro. Embaixo dele tem um porta-objetos bem grande, aqui até emborrachado, para não ficar nada escorregando, fazendo barulho. 2 portas USB, porta-copos. E outra coisa que também é muito legal, que é esse carregador de celular por indução, que é bem diferente do convencional, ele fica em pé, o celular vai ficar em pé. Então você coloca aqui o celular em pé, tem tipo uma travinha, parece uma catraca de montanha-russa, que você prende o celular e ele vai ficar ali bem exposto. Se chegar alguma coisa, você até consegue dar uma olhada aqui. Não pode mexer, claro, mas você vai ver que vai aparecer aqui, então ele fica bem à mostra.
Esse conjunto curvo de telas aqui você já viu várias vezes, está presente em praticamente todos os BMW mais novos. E só que aqui no iX1, assim como no X1, o tamanho é um pouquinho diferente, por exemplo, do de um Série 3. Aqui são 10,25 polegadas no quadro de instrumentos e 10,7 polegadas na central multimídia. Claro, a multimídia tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio, uma qualidade de imagem muito boa. O quadro de instrumentos, você tem 3 visualizações diferentes. Essa aqui faz quase um losango aqui, um bumerangue mais aberto, mais fechado, e um outro bem minimalista que aparece só aqui o gasto de energia e a velocidade. Mas mesmo assim você consegue escolher bem o que você quer ver aqui no quadro de instrumentos. Normalmente eu falo sobre o modo de condução quando eu estou dirigindo, eu até vou falar um pouquinho mais, mas eu vou focar agora, porque tem uma coisa bem diferente aqui nesse carro, assim como lá no X1 também. Ele tem aqui os 3 modos principais que vão alterar a mecânica do carro. Então tem o personal, que é um modo normal ali, tem mais equilíbrio, o Sport, né, auto-explicativo, e o Efficient, que também deixa o carro ali mais econômico, deixa o carro um pouquinho, ele segura um pouquinho a potência e o torque do carro. Depois tem outros 3, que aí eles são visuais. Tem o Expressive, que você clica, vai mudar tudo, vai ficar tudo com umas coisas amarelas, azuis aqui, a iluminação ambiente vai ficar toda amarela. Tem o modo Relax, que aí fica uma coisa mais dark, assim, um clima mais escuro, até para viagens noturnas. E aí tem o Digital Art, que aí ele fica com essa pegada tudo roxo, verde, parece que o quadro de instrumentos com essa imagem bem diferentona, é um NFT isso na real, e a iluminação ambiente fica toda roxa. Esses 3 modos aqui de ambiente, na verdade, eles também mudam a massagem, porque esse carro tem massagem aqui no banco do motorista só. Bom, então só complementando aqui os equipamentos, tem vários tipos de massagem, tem várias cores aqui ambiente, tem LED por toda parte, head-up display, um teto panorâmico bem grande e o sistema de som da Harman Kardon muito bom, com graves bem pronunciados. Tem também aqueles sistemas ADAS, né, que a gente chama, que são sistemas de condução, piloto automático adaptativo, frenagem automática de emergência, a frenagem automática lá da traseira, que quando você vai chegando muito perto da parede ou de algum objeto, o carro vai frear sozinho. Isso tudo você vai selecionar aqui no quadro de instrumentos. Mas entre esses equipamentos eu senti falta de um que é muito útil para o dia a dia, que é o alerta de pontos cegos. Esse carro aqui não tem. Ele tem aquela correção de faixa também, mas o alerta de ponto cego não tem e faz falta. Bom, então agora eu vou te falar sobre a mecânica desse carro, contar como ele anda e qual é a autonomia dele. Vamos lá? Pelo menos por enquanto, o iX1 é a versão mais potente e mais rápida, é a única com tração integral à venda no Brasil. Eu falo por enquanto porque ele recebeu faz pouco tempo lá fora a versão M35i, que é a mais esportiva e que também tem tração integral, e aí ela pode ser mais rápida e mais potente do que essa daqui. Eu falo que pode ser também porque na Europa são 300 cavalos e nos Estados Unidos são 317. Essa de 317 vai ser mais potente do que o iX1. E eu tô falando também sem saber ainda se essa versão vem ao Brasil. É muito provável que venha, mas a gente ainda não tem nenhuma confirmação. Voltando a falar da tração integral, é justamente isso que a letra xDrive 30i, o X, quer dizer aqui na versão desse carro. E essa tração ela é feita pelos motores, basicamente, que são instalados nos eixos. São 2 motores elétricos, um no eixo dianteiro e outro no eixo traseiro, que aí vai configurar essa tração integral. Juntos, esses 2 motores entregam 313 cavalos de potência e 50,4 kgfm de torque. A versão abaixo dessa daqui, vendida no Brasil, que é a topo de linha a combustão, né, a gasolina, tem 204 cavalos de potência e 34,6 kgfm de torque. A versão topo de linha a gasolina no Brasil, que fica imediatamente abaixo dessa daqui, tem 204 cavalos de potência e 32,6 kgfm de torque. E com esses números o X1 tem desempenho de esportivo mesmo. Nos nossos testes ele foi de 0 a 100 km por hora em 5 segundos e meio. É praticamente o que o Camaro fez também nos nossos testes. Na comparação com a versão topo de linha gasolina, são
pouco mais de 2 segundos mais rápido. Lá o gasolina fez 7,9 segundos. Esse desempenho, claro, vai depender do modo de condução que você selecionar aqui. Eu já falei um pouquinho sobre eles agora há pouco, mas eu deixei o melhor para o final, porque aqui tem uma aletinha atrás do volante, que obviamente não é para trocar marcha. Esse carro não tem marcha para trocar. É o Boost, que você aperta aqui a aleta e aí ele vai te liberar o desempenho máximo, toda a força desse carro por 10 segundos. Ele faz uma contagem regressiva aqui no painel para você pisar o máximo que puder nesses 10 segundos. Só que aí, claro que a bateria vai sofrer um pouquinho. Esse desempenho, essa rapidez desse carro é bem nítida aqui quando você está andando com ele, no dia a dia ou na estrada, como eu estou aqui agora. É claro que você consegue dirigir esse carro de forma tranquila ali, sem muita agressividade, mas caso você queira diversão, você precise de mais força, ele vai te entregar. E é bem diferente do iX3 nesse sentido. O X3 está acima desse aqui, só que lá ele é um pouco mais suave. Quando você dá o kickdown, ele entrega força, mas é um pouco mais progressivo. Aqui no X1 não, você pisa e ele dá aquela pancada mesmo, que é uma coisa bem característica de elétrico. São 50 quilos de uma vez só, aqui numa patada mesmo. A direção desse carro também é bem voltada para a esportividade, ela tem um pezinho a mais aqui. É bem característica de BMW, só que esse volante eu achei um pouquinho grosso demais aqui, o aro do volante é onde você pega. Alguém que tem a mão um pouquinho menor que a minha vai talvez se sentir um pouco incomodado. A suspensão também tem uma pegada mais esportiva, ela é um pouquinho mais rígida do que no X1 convencional. Ela tem um curso aí dos amortecedores menor e um ajuste mais firme, mais rígido. Na prática, por exemplo, na estrada, como eu tô aqui agora, isso ajuda muito na estabilidade, o carro fica bem coladinho no chão. Em curva também, ela não tem nenhum problema, não vai te passar nenhuma insegurança, muito pelo contrário. Na cidade, você vai sentir um pouco da buraqueira, você vai sentir umas pancadinhas a mais, só que as pancadas não são secas, elas têm uma boa absorção, não vai ser incômodo. Inclusive, uma coisa legal de falar é que a suspensão desse carro me lembrou muito a dos sedãs da BMW. Ele não remete aos outros SUVs, não remete aos SUVs maiores. Ele remete a um Série 3, por exemplo. Para fechar, faltou falar de um dos principais pontos de um carro elétrico, que é o alcance, né? Que é a autonomia. Esse carro aqui tem uma bateria de 66,5 kWh. É uma bateria consideravelmente pequena. É perto ali que um Chevrolet Bolt tem. O Bolt tem 66, esse aqui 66,5. Mas ele dá conta, para a proposta urbana desse carro ele dá conta. Segundo os nossos testes, a autonomia média desse carro aqui, fazendo um consumo ali urbano e rodoviário, é de 366 km. É uma autonomia suficiente, boa ali para urbano, para você pegar um trechinho de rodovia, mas não dá para ir muito mais longe do que isso. E vale dizer também sobre a regeneração aqui, que é quando a desaceleração ou a frenagem vai converter a energia cinética em energia elétrica para a bateria. Ele tem, além do modo B aqui no câmbio, que você dirige no D ou no B. No B é só você soltar o pé do acelerador, ele já reduz bem forte. Ou então você coloca no D e aí tem 4 níveis, na verdade, aqui de desaceleração, de regeneração. Tem o baixo, o médio e o alto, considerando a força que o carro vai reduzir, ou tem o adaptativo. Então, por exemplo, eu tô aqui numa rodovia, agora eu tô no modo D. Se eu soltar o pé do acelerador, ele não vai frear. Ele vai meio que continuar aqui numa banguela. Se o carro entrar na minha frente, ele já vai frear sozinho automaticamente. Eu não tô falando do piloto automático adaptativo. É a frenagem adaptativa mesmo. Que aí ele vai controlar de acordo com a distância do carro à frente. É bem útil para a estrada, porque na estrada não dá para você dirigir muito com o B ou com outro nível um pouco mais forte aqui de regeneração, porque você acaba brigando com o freio, você tem que ficar pisando um pouquinho mais para brigar aqui. O adaptativo é a condição ideal para a rodovia.
O X1 reúne todos os melhores predicados do X1 a combustão, como dirigibilidade, bom espaço interno, acabamento, tecnologia, com a vantagem ainda de ter um conjunto mecânico mais potente, tração integral e uma pegada bem mais esportiva. Mas ele vai cobrar mais caro por isso, além de ser o único importado da Alemanha. Todas as outras versões já são nacionais. Só que na prática a diferença de preço entre essa versão aqui e a mais cara, a gasolina, é só de 20%, é uma diferença já consideravelmente pequena. Esse carro aqui custa R$ 421.950, enquanto o modelo a gasolina mais caro custa R$ 349.950. Isso comprova também que nos carros premium essa diferença tem ficado cada vez menor e que aí os elétricos têm começado a fazer muito mais sentido. Bom, então é isso. Agora é sua vez de falar o que você achou do X1. Acha que ele compensa em relação a outra versão mais cara, a gasolina? Conta pra gente aqui nos comentários que a gente tá sempre de olho. E não esquece, claro, que aqui na Quatro Rodas a gente faz jornalismo. Tchau!